serralheiro Mário Hércules diz que está trabalhando mais do que antigamente para conseguir fazer a empresa gerar a mesma receita do ano passado. Antigamente você ganhava um pouco mais e trabalhava um pouco menos. Hoje, adapte-se à crise, trabalha mais para você pagar as suas contas, aquelas coisas. Porque imposto vem mesmo, imposto, encargo de escritório, governo, isso aí é sempre o mesmo, isso não diminui. Esta lojista de Ribeirão Preto comenta que trabalha dobrado e o resultado de vendas não é o esperado. Trabalhava 8 horas, hoje eu trabalho 10 horas para poder tentar manter o padrão de vida mais ou menos do que eu tinha. Mas está ruim, o cliente comprava 200 peças, hoje ele compra 50, né? Então eu abri mais cliente e a minha carga horária ficou maior de trabalho. De acordo com o estudo realizado pelo Data Popular, o brasileiro está trabalhando bem mais e cortando gastos para enfrentar a crise econômica. 68% buscaram tarefas adicionais e 48% contam ter feito horas extras nos últimos meses. Essa tendência é observada em todos os países da América Latina. Este empresário do ramo de instrumentos musicais conta que em tempo de crise o negócio é trabalhar mais e inovar. O brasileiro, o empresário principalmente brasileiro, é um baita do insistente, né, no sistema que a gente vive. E o que acontece é que a gente tem que ser mais ainda agora, né? É um momento para ser mais ainda. E agora eu acho que uma coisa importante também é a gente não focar na crise, né? Focar no seu trabalho, no seu resultado, tirar esperanças da onde? Eu tiro de Deus, né? Só Deus para dar esperança mesmo, né? Só a graça dele. Então, acho que a gente tem que focar no trabalho mesmo, novas maneiras, né? Mudar o jeito de repente, né? De vender, de trabalhar. A gente tem que dançar conforme a música, né? Para Emanuela Mendes, o momento é de usar cada vez mais a criatividade para enfrentar os desafios da atual economia. Exatamente, a gente tem que ser mais criativo num momento como esse, né? Então, enquanto está todo mundo aí preocupado com a crise, a gente não quer se preocupar com a crise, a gente quer se preocupar com as possibilidades, as alternativas, a partir da nossa criatividade, o que nós podemos fazer para melhorar o fluxo de clientes na empresa. E é isso que a gente tem feito. E tem dado certo? Graças a Deus, tem surgido ideias muito boas, né? Com poucos recursos, porque também a gente pensar em ideias que requerem investimento, isso também não é um momento. Então, a gente tem tido estratégias e ideias inovadoras e criativas que estão melhorando o nosso fluxo de cliente na empresa. Entre as pessoas que declararam que o seu país está com uma situação difícil na economia, 45% disseram que esta é a pior crise que já vivenciaram. Parcela que fica em 52% entre os brasileiros, apesar de relatarem a existência de efeitos negativos no seu cotidiano. 45% acreditam que a vida pessoal vai melhorar nos próximos 12 meses. Para o seu Mário, o momento atual é sim difícil, mas que já passou por crises bem piores. Você quer pior que uma crise que você não tem nada? Você tem que comprar um sapato, um tênis que racha a sola, que não vale nada, porque não tinha dinheiro para comprar outro. E numa feira, por exemplo, ver um churrasquinho e não poder comer um churrasquinho de R$2, porque a crise era braba. E hoje tá todo mundo aí, vai sábado, domingo, aí pra você ver se todo mundo fazendo churrasco. Já teve momentos piores, então? Ux, muito pior, isso aqui passa. Para o empresário e presidente da Associação Comercial e Industrial de Mococa, José Eduardo de Carvalho, 2015 é um ano para empresários e trabalhadores enfrentarem desafios e procurar também alternativas para enfrentar o mercado de trabalho e de produção. O que a gente tem visto de modo geral, as pessoas reclamando muito e pensando pouco como você pode criar, ou como você pode fazer diferente daquilo que você está fazendo, reduzindo seus custos, adequando nesse momento que o país está passando. E a mesma coisa vale para o trabalhador. A mesma coisa vale para o trabalhador. Hoje, o trabalhador tem que rever os seus custos em casa, cortar alguns gastos supérfluos, que muitas vezes não é o básico que pesa no orçamento. São detalhezinhos que a gente não dá atenção, mas no montante ele consome uma boa parte do salário. Ele destacou a importância da criatividade, mas também de intensificar o trabalho para continuar em buscas de novas perspectivas para a vida pessoal e profissional. Se um vendedor de rua, se ele visitava 10 pessoas para vender para 3, então ele vai ter que visitar 20 para vender para 3. Então ele tem que aumentar a média de visita. Então, as pessoas têm que entender que requer mais esforço, requer renúncia, requer você entender que esse é um momento passageiro que nós temos que
que economizar, temos que fazer nossa parte. Claro, tem coisas que você não passa sem, né, como alimento, como medicamento, mas tem coisas que você pode rever, temporariamente você pode postergar essa compra, pode aguardar essa compra para fazer uma compra futura. Além disso, o momento é de fazer planejamento, cortar gastos e utilizar bem o recurso. E a palavra crise deve ser trocada por desafios. E a pessoa nunca deve desanimar, seja qual for a área que atua. E sempre pensar que as coisas vão dar certo, porque existe um pessimismo generalizado, que aumenta mais ainda esse momento que o país está passando. Porque esse pessimismo, as pessoas gostam, né? O ser humano gosta de falar de coisa ruim, então você propaga com a intensidade maior essas coisas negativas que estão acontecendo. Então, pare de falar de crise, pare de falar do problema, comece a pensar como que você pode melhorar a sua vida, como que você pode fazer diferente aquilo que você está fazendo hoje e como você pode não só sobreviver, mas crescer nesse momento que, no momento de desafio, de crise, existem muitas oportunidades.